Glória a Deus. Deixa eu tirar o pad aqui. Amém. Paz, queridos, todos estão felizes? Hoje eu vou trazer a palavra. Que Deus nos abençoe neste momento em que vamos ler a Tua palavra. Que abra os nossos ouvidos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor me abençoe também para compartilhar com vocês a palavra. Que me conceda graça, que me ajude, porque eu preciso do Senhor, porque nós precisamos do Senhor para todas as coisas. Amém? Por isso oramos no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual, sobre guerra. E talvez este seja um dos assuntos menos conhecido dentro da igreja, ou se é um assunto conhecido, é o que menos é colocado em prática. E existem muitas razões para isso, para essa ignorância ou essa falta de interesse em relação a esse ensinamento bíblico, né? E a Bíblia, ela é muito clara e fala sobre batalha espiritual e fala sobre guerras. E o que eu quero hoje caminhar com os irmãos por alguns textos que nos falam sobre esta guerra espiritual. E hoje eu quero tentar responder a uma pergunta que eu imagino que alguns tenham dentro de vocês, que é: por que a guerra não acabou? E essa pergunta, ela é legítima, porque nós sabemos que Jesus, na cruz do Calvário, derrotou de uma vez para sempre Satanás. E isso é fato. Satanás foi derrotado ali na cruz com a morte de Jesus. A Bíblia diz que os principados e as potestades foram expostos ao desprezo, à vergonha, foram completamente vencidos por Jesus, e isso é fato. Mas então, por que a guerra continua? Por que nós vivemos lutas na nossa vida? Porque temos lutas no casamento, na casa. Porque vivemos lutas com os filhos. Porque vivemos lutas no trabalho. E acredite, irmãos, lutas até mesmo dentro das igrejas. Por quê? Porque os homens e mulheres ainda dão ouvidos ao diabo e se afastam de Deus. Por quê? Porque alguns cristãos parecem estar presos como que por correntes invisíveis. Por quê? Como é que o diabo consegue aprisionar as pessoas no medo, na ansiedade ou mesmo na insatisfação? Como que as pessoas ficam presas a isso? Como que o diabo consegue prender pessoas na pornografia, no culto ao dinheiro, na prática da mentira? Se ele foi vencido por Jesus, por quê? Como? Como ele ainda consegue se organizar com tanta força a ponto de se mover e agir contra os filhos de Deus? Porque ainda estamos em guerra. Por quê? Esta é a pergunta de hoje para nós. E para responder essa pergunta, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 14, versículo 5. Nós vamos estar lendo versículos 5 e 6. Esse texto vai nos ajudar a entender essa pergunta e a encontrar resposta para essa pergunta: por que a guerra não acabou? Êxodo 14, versículo 5, diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Versículo 6: então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Até aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Pai, traga luz aos nossos corações, às nossas mentes. Que ela possa entrar e encontrar terra fértil, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia.
Eu imagino que você conheça bem essa história, de como Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito e derrotou os deuses egípcios, e ali libertou o povo de Israel da escravidão que eles estavam. Eu tenho certeza de que se você conhece uma história da Bíblia, essa é uma das histórias que você conhece. O povo de Israel havia se tornado muito numerosos e foram oprimidos por aproximadamente 430 anos por Faraó, que os forçou a trabalhos pesados, e Deus levantou ali Moisés para libertá-los. E Moisés foi guiado por Deus e que confrontou o Faraó por diversas vezes. E como o Faraó se recusava a deixar o povo ir, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. 10 pragas. E após a 10ª praga, com a morte ali dos primogênitos, Faraó finalmente permitiu que o povo de Israel partisse. Então o povo saiu, celebrando a Páscoa, e quando o exército de Faraó os perseguiu, Deus agiu novamente, ali abrindo o Mar Vermelho, permitindo que eles atravessassem em terra seca. E assim Deus libertou o seu povo com poder e sinais grandiosos, conduzindo-os rumo à terra prometida. Tudo muito lindo. Deus enviou 10 pragas. Deus levantou a sua espada em justiça e assim os libertou do Egito. Essa é a história que acabamos de ler aqui. E o fato é que muitas vezes nós focamos somente nesse momento da história, nesse momento da nossa experiência, um dia que Deus nos arrancou das trevas, o dia em que Deus interviu em nossas vidas, o dia em que Deus nos arrancou do quarto escuro. Nós nos lembramos apenas desses momentos, em que Deus condenou os deuses e os demônios que nos aprisionavam, o pecado que nos acorrentava. Nos lembramos desses momentos, e nós esquecemos do que esses versículos aqui dizem. Veja, o povo de Israel havia sido liberto do Egito, as 10 pragas foram enviadas, eles saíram triunfantes ali do Egito, glória a Deus, que vitória! Mas de repente Faraó organizou o seu exército para quê? Para ir atrás do povo de Israel. Entenda, ele havia sido derrotado, mas ele não estava morto. Ainda que as 10 pragas tenham trazido derrota, e que ele não teve outra escolha senão libertar o povo de Israel e deixar eles irem, e deixar eles partirem, ele não estava morto, ele estava vivo, ele estava atuante, ele continuava ali, vendo tudo o que estava acontecendo. E podemos, meus irmãos, tirar uma lição aqui dessa história e fazer uma analogia dessa história com a nossa própria história. Ainda que Satanás tenha sido vencido, tenha sido derrotado, tenha sido exposto ao desprezo e à vergonha, ele não está morto. O nosso inimigo continua vivo e continua procurando maneiras de nos aprisionar novamente. E portanto a questão não é se Faraó virá atrás de mim, mas quando isso vai acontecer. A questão não é se Satanás vai ajuntar os carros e os exércitos para nos atacar, mas sim quando ele vai fazer isso. Deixa eu deixar mais claro aqui a questão. Meus irmãos, não é se você que é casado, a questão não é se você vai viver crises no seu casamento, não. Mas se você vai estar preparado para segurar o seu casamento quando as crises vierem.
e Satanás se aproximar de você, atiçando você contra o seu cônjuge. Não é se a crise virá, ela virá. E quando ela vier, e Satanás começar a sussurrar ali nos seus ouvidos palavras contra o seu cônjuge, como você vai reagir? Como que você vai reagir? A questão para você, jovem, não é se você está namorando, não é se você vai viver tentações no seu namoro, não. Mas sim se você vai conseguir proteger a integridade física e emocional do seu namorado ou da sua namorada. Quando vocês estiverem sozinhos e Satanás se aproximar de vocês, incentivando vocês a ultrapassarem ali o sinal vermelho. Porque as tentações do namoro, vocês vão ter. Vai acontecer. A vontade de ultrapassar os limites, de ultrapassar os sinais vermelhos, você que está namorando, você que é solteiro, vai ter. E a questão é, quando isso acontecer, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou me sair dessa? A questão, meus irmãos, não é se você vai viver crises na criação dos seus filhos. Você vai viver momentos difíceis com os filhos. E quando esses momentos chegarem e Satanás tentar fazer você ali, talvez perder a razão, perder a paciência e gritar com seu filho ou reagir erradamente com ele, você vai estar preparado para não seguir aquilo que ele está dizendo, aquilo que Satanás está colocando para você fazer. Porque essas perguntas relacionadas à criação de filhos, essas perguntas, essas crises vão surgir. A questão, meus irmãos, não é se vai ser tentado. A questão, meus irmãos, não é se você vai ser tentado, às vezes ao navegar por sites pornográficos, não. Mas se você vai conseguir desligar a internet quando de repente Satanás fizer aparecer alguma foto provocativa, enquanto você está ali lendo o jornal, navegando na rede social. A questão não é o se, mas é o quando. Porque Satanás não está morto, ele está procurando a oportunidade. Ele está procurando a oportunidade para que de alguma maneira atrair você para ele e trazer você de volta para ele. E meus irmãos, não podemos ser, como diz, como avestruz, que colocar a cabeça na terra fingindo que está tudo bem, fingindo que não vai acontecer, imaginando que vivemos talvez numa bolha, e nós não vivemos numa bolha. O nosso inimigo foi derrotado, sim, mas ele não está morto. O faraó foi derrotado, sim, assim como lemos há pouco, mas ele não estava morto. E aí ele logo organizou ali os seus exércitos para o quê? Para irem atrás dos filhos de Israel. A guerra não acabou, porque Satanás ele ainda está vivo e ativo. Portanto, precisamos nos preparar para o quando. E eu não vou viver de ilusões dizendo se porventura acontecer, se as lutas virão. Vai acontecer. Vai. Nós estamos em guerra. Por isso que eu falei no começo que muitas vezes é um assunto que não é colocado para a igreja, mas nós estamos em guerra. Ele foi derrotado, mas ele está vivo. A tentação, ela vai chegar. Satanás vai tentar se aproximar, e quando ele se aproximar, ele vai tentar sussurrar nos seus ouvidos, ele vai tentar destruir a sua vida, vai tentar acabar com o seu casamento, vai tentar fazer com que seus filhos se percam, vai tentar roubar a fé de Deus que colocou no seu coração. E essas investidas de Satanás, isso vai acontecer.
E quando isso acontecer, como é que nós vamos reagir? Como é que você vai reagir? Estamos preparados? Estamos preparados para identificar este ataque e lutarmos? E em segundo lugar, precisamos entender, mesmo que Faraó tenha sido derrotado, ele ainda assim não quer perder os seus escravos, que um dia foram deles, serviram a eles. Enquanto ele tiver condições, ele vai se levantar vez após vez para perseguir os filhos de Deus, vez após vez, vez após vez. E o alvo dele continua sendo sempre o mesmo: escravizar as pessoas novamente. E essa ação de Satanás é tão real, essa ação para tentar escravizar os filhos de Deus é tão real, que em Atos no capítulo 5, nós vemos Pedro perguntando para Ananias, e essa pergunta de Pedro, ela é muito, muito forte e muito reveladora. Atos capítulo 5, versículo 3. Atos capítulo 5, versículo 3. Diz assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Pedro aqui pergunta para Ananias: como é que você permitiu? Como que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, Ananias? Ananias estava em um ambiente de glória. Se você ler a história, um ambiente de um avivamento tremendo, vendo ali sinais extraordinários, milagres poderosos, conversões de milhares, doentes sendo curados, a glória de Deus estava ali. E ainda assim Satanás conseguiu encontrar uma maneira de entrar naquele ambiente. E ele entrou naquele ambiente e encheu o coração de Ananias. E quando Pedro escreve a primeira carta, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, parece que Pedro ainda estava ali se lembrando dessa situação. Quando ele escreveu para a igreja assim: esteja alerta e vigiem. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vamos estar lendo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui nessa carta Pedro escreve para a igreja. Ele não diz que Satanás está como um leão que ruge procurando devorar aquelas pessoas que estão fora da igreja, que já são dele, não, porque essas já são deles, já são escravos deles, mas ele está tentando trazer essas pessoas de volta para ele, aquelas pessoas que um dia foram deles. E ele não quer perder aquelas pessoas que um dia pertenceram a ele. Isso é tão real. E muitas vezes a igreja não tem essa visão dessa guerra espiritual, porque nós cremos que existe céu, que existe inferno, que existe anjo, que existe demônios, existe uma guerra sendo traçada. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, e parece que Pedro ainda está refletindo sobre a mesma situação aqui de Ananias e Safira, ao falar de pessoas que deixaram Satanás encher o coração delas. Pedro fala de uma forma muito forte. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, veja: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revelar
revolver-se na lama. Forte. Ou seja, não é porque Satanás nos perdeu que ele desistiu de nos ter novamente. E em todo o tempo ele vai tentar encher o nosso coração com palavras, com ideias deles. E quanto mais cheio estiver o nosso coração com as palavras e as ideias deles, das trevas, menos espaço vai existir no nosso coração para se encher da palavra e dos princípios de Deus. Ele encheu ali o coração de Ananias e de repente já não havia mais espaço para Deus no coração de Ananias. E por isso Pedro, ali talvez inconformado, perguntou: como que Satanás encheu o seu coração? Como? Mas voltando aqui aos filhos de Israel, nós percebemos que a estratégia do diabo ela é a mesma. Quando o povo de Israel ouviu Moisés chegar do deserto, e Moisés diz ao povo: eu vim tirá-los daqui. E Moisés então vai até o faraó para dizer para o faraó: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. E qual que foi a estratégia do faraó? Qual foi a estratégia de Faraó com os filhos de Israel? Em Êxodo capítulo 5, versículos 6 e 9, nós lemos que a estratégia de Faraó, quais foram? Que naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo. Não forneça mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Que eles mesmo agora junte a sua palha, mas exija deles a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Não diminua a cota deles, pois eles estão desocupados demais, e por isso gritam: e vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Essa é a estratégia. Imponha mais serviço. E esses homens, para que se mantenham ocupados, essa foi a estratégia de Faraó. E para quem não sabe, a palha aqui que se fala, no tempo ali de Moisés e Faraó, tinha um papel muito importante ali na fabricação dos tijolos, e ela, quando misturada ao barro, fortalecia o tijolo, e eles que eram usados na construção dos templos, das cidades, nas casas. E antes o povo de Israel recebiam essa palha, e a palha aqui representa aquilo que facilita o nosso dia a dia, aquilo que facilita o nosso trabalho. E quando o inimigo tira essa palha, ele tenta tornar a nossa caminhada, o nosso dia a dia mais pesado, para nos desanimar, para nós pararmos. Mas é nesse tempo difícil que Deus mostra o seu poder e ali liberta o seu povo, como fez depois com Moisés. A estratégia de Satanás para nos afastar de Deus e nos manter debaixo da escravidão é a mesma, que é encher o nosso coração, encher o nosso tempo. E ali no Egito a estratégia era essa, simples e clara: enchendo o tempo deles com mais trabalho, impondo mais serviço, para que essas pessoas não tenham tempo de pensar em Deus, não tenham tempo de desejar buscá-lo, de falar sobre ir ao deserto, de oferecer sacrifício ao Senhor. Então, encha o tempo dessas pessoas, encha-os de trabalho. Satanás tem a mesma estratégia hoje. Ele continua tentando encher o nosso coração, ele fica tentando encher o nosso tempo, seja com o trabalho, ou seja com a internet, ou seja com as redes sociais, para que você ao ter o coração cheio dessas outras ideias,
cheio dessas outras palavras, desses outros princípios, não tenha mais espaço dentro de você para Deus, e nem tempo para pensar em Deus, porque o propósito dele é não perder os escravos, e ele não queria perder os filhos de Israel, e por isso então, mais trabalho, para que não consigam nem pensar em Deus. E essa é a estratégia hoje, encher o coração, enchendo o nosso tempo com trabalho, com rede social, com internet. Hoje nós vivemos, podemos dizer, na Babilônia digital. De repente você entra ali no Facebook, e quando você se dá conta, já perdeu ali 1 hora, 2 horas, ou no Instagram, ou em qualquer outra dessas redes sociais, ou mesmo na internet, e o seu coração vai ficando cheio dessas ideias, desses princípios e dessa mensagem, e quando chega ali o dia mau, o dia da luta, o dia da adversidade, você vai tentar resgatar alguma arma para você vencer Satanás, para você responder bem ao seu cônjuge, talvez na briga, ou no desentendimento do casamento, ou para tratar o seu filho com doçura e firmeza naquele momento em que ele precisa, ou para dizer não para o seu namorado ou a sua namorada quando eles avançarem o sinal, ou para resistir à tentação de Mamon, que diz mais, quando chegar esse momento, o seu coração já não tem mais nada da palavra de Deus, ele está cheio de outras coisas, pois o seu tempo foi ocupado com tantas outras atividades, com tantas outras palavras, que de repente, sem você perceber, você caiu na cilada do diabo. Ainda que ele tenha sido derrotado, ele não desistiu de nós, ele não desistiu. Por isso que a guerra continua, por isso que a guerra não acabou, por isso que ele não desistiu, porque ele não desistiu. E por fim, a guerra não acabou, porque Faraó sabe que nós ainda estamos desse lado do mar, ainda não atravessamos. Certamente você se lembra da história de Israel. Eles saíram do Egito e foram em direção ao Mar Vermelho, e Faraó organizou os exércitos para tentar atacar os filhos de Israel, enquanto eles estavam desse lado do mar. E pensando nessa comparação na nossa vida cristã, Satanás sabe que esse é o único tempo que ele tem para tentar roubar o nosso coração de Deus, para tentar encher o nosso coração e nos impedir de viver uma vida plena. E aqui, enquanto somos peregrinos nessa terra, enquanto ainda nós não chegamos na nossa casa, estamos desse lado de cá, nesse mundo, Jesus disse, ainda vamos ter o quê? Aflições nesse mundo, ainda vamos ter guerras nesse mundo, ainda vamos experimentar batalhas, lutas, tentações, pressões, opressões e ataques. Mas haverá um dia, chegará o dia em que nada disso mais vai existir. No novo céu, na nova terra, onde habita o que? A justiça. E será para sempre, e é para lá que nós estamos indo, é para lá que estamos caminhando. Mas enquanto estamos aqui, precisamos entender, meus irmãos, a guerra continua, não acabou. Satanás está esperando as oportunidades para mudar o quê? Para mudar o nosso coração, o nosso temor do Senhor, a nossa vida com Deus. É isso que ele quer roubar. E preparando ciladas debaixo de nossos pés, tentando encher o nosso tempo, para encher o nosso coração, porque para que não haja mais nada, nenhum traço de Deus na nossa vida. Essa é a estratégia de Satanás. E é nesse momento em que nós nos encontramos
nesse lado de cá. E aí o que nós precisamos fazer? Quando o povo de Israel estava nessa situação, Deus diz essa palavra para Moisés: porque você, Moisés, está clamando a mim, diga ao povo de Israel que sigam em frente. Meus irmãos, o que nós precisamos fazer é nos posicionar e avançar. O que nós precisamos fazer é ação, é movimento, é fé, é confiança, é seguir em frente. Porque Satanás quer nos parar, quer nos paralisar, ele quer nos distrair, quer encher o nosso tempo, e nós precisamos continuar nos movendo. Precisamos continuar nos movendo em direção àquilo que Deus nos falou. Aquilo que Deus falou para você, você precisa continuar se movendo nisso. Aquilo que Deus falou ali no seu coração. Deus arrancou o povo do Egito e disse: vocês estão indo lá para o monte para me adorar. Então, ao invés de ficar rodeando para cá e para cá, do lado de cá, atravessem o mar, vá em frente, que o mar vai se abrir, eu estou com vocês. E vocês precisam chegar lá. Então a maneira de vencermos essas batalhas é seguindo em frente, é não parando, é não retrocedendo, é não abandonando o barco. Está difícil o casamento, não está fácil, o sangue de Jesus tem poder, e você fala isso muitas vezes. Mas naquele momento em que você estava ali no altar, olhando para o seu cônjuge e fazendo ali os seus votos com ele, meus irmãos, naquele momento vocês dois decidiram ali que enquanto ambos vivermos, nós vamos estar juntos. Satanás vem e ele ataca, ele pressiona, ele quer que você pare. Satanás sussurra nos seus ouvidos, mas o que você precisa fazer é avançar. Naquela primeira palavra que Deus trouxe para você, quando você se casou, quando você consagrou seus filhos ao Senhor, qual foi a palavra que Deus colocou no seu coração? Que palavra que veio ao seu coração? Deus falou com você ali. Quando você consagrou, e essa é a palavra que Deus trouxe, essa é a palavra que vale. E é nessa palavra que você tem que se firmar. Então, ao invés de ficar parado, avance, siga em frente. Aleluia. Você se lembra do momento em que você entregou ali a sua vida para Jesus? Que glória havia nesse lugar, nesse momento. Sua vida foi transformada, você fez ali tantos votos ao Senhor, você se lembra de tantas promessas. E aí, no meio dessa circunstância, Satanás está cirandando, está rodeando, ele está te cercando, e você está se distraindo, enchendo o seu coração com o que não tem que encher. Você está quase perdido. E o que você precisa fazer é, lembre-se daquela palavra, aquilo que Deus falou com você, de quando Deus arrancou você do Egito e mandou você seguir em frente e se agarrar a essa palavra e seguir em frente em nome de Jesus. O Deus que fez a promessa naquele dia em que você entregou ali a sua vida, naquele dia em que você fez a promessa, você fez votos a Ele, o Deus que fez a promessa sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir essa promessa e fazer você chegar até o final. Então o que você precisa fazer é o quê? Avançar e seguir em frente.
por causa dessa primeira palavra que Deus trouxe a você. Deus falou com você. Se lembra do seu chamado. Deus chamou você. E tem tanta coisa, mas tanta coisa acontecendo na sua volta. O seu coração está se enchendo de tanta coisa, e você está simplesmente pensando em pegar esse chamado e colocar onde? Numa gaveta, e deixar parado ali, guardado ali, porque o seu tempo está tomado por tantas coisas. Mas aquela palavra que Deus trouxe para você, aquela palavra que você trouxe ao Senhor, naquele dia, o que você precisa fazer? Você precisa seguir em frente, você precisa marchar, dizendo: Deus, aquela palavra que o Senhor me trouxe, eu vou seguir em frente, eu não vou desistir. Portanto, a palavra nesses momentos é: avance, avance, avance. E quanto mais avançamos em direção ao propósito que Deus trouxe para nós, quanto nos arrancou do Egito, da terra da escravidão, do império das trevas, e quanto mais avançamos em cima do que dessa palavra que Deus nos trouxe lá atrás, mais forte espiritual ficamos, mais musculatura emocional nós vamos adquirindo, mais fortes em Deus, vamos nos tornando mais resistentes, mais firmes, vamos nos moldando em Cristo. E por isso não tem outra palavra no meio dessa guerra. A guerra continua, mas a palavra para nós é: avance, avance, avance. E não é por acaso que estamos aqui neste lugar. Nós somos uma igreja aqui neste bairro, nessa cidade, e o nosso alvo não é outro senão avançar, avançar. Tem pessoas perdidas, tem gente que não conhece Jesus, tem gente que é escrava de Satanás, e talvez seja o seu vizinho, talvez seja o seu colega de trabalho, talvez seja um familiar seu, e ele está perdido, ele está escravizado, ele vive nas trevas, ele vive o tempo tão ocupado, mas tão ocupado que ele não consegue nem mesmo pensar em Deus. Ele está preso comendo migalhas, e ele precisa ser livre. Ele só vai ser livre se ele conhecer o que? Jesus. E quem vai levar isso somos nós. Quem vai levar Jesus, essa pessoa somos nós. Em João capítulo 8, versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente o que? Sereis livre. Aleluia. Então precisamos o que? Avançar. Precisamos avançar. Precisamos avançar em direção ao que Deus nos chamou para fazer, o propósito dele, a missão dele. Então não se deixe distrair, não se perca nesse parque de opções que Satanás criou para tentar fazer as pessoas se esquecerem muitas vezes do seu chamado e da palavra de Deus. Então não se perca, então avance, avance. Você tem uma palavra, você tem uma missão, você tem um chamado, você tem promessas de Deus, você tem propósito de Deus, e é por isso que você está aqui nessa terra. Então avance no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas aí você vai falar: mas tem um mar na minha frente. Avance. Você vai ver esse mar se abrir.
Aleluias. Você vai ver esse mar se abrir. É avançando. Você vai ver os milagres acontecerem. Então avance em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu quero orar neste momento. Se você identificou dentro de você, se identificou algo com essa palavra, se você está em alguma desses estágios, eu queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração e fechasse os seus olhos e começasse a orar e a pedir: Deus, aviva o meu coração, aviva o meu coração, Senhor, aviva o meu coração. Eu não quero mais perder, eu não quero ficar distraído, eu não quero ficar fascinado com as coisas do mundo, com esse parque de diversões, com essas opções que Satanás tem colocado diante de mim, que Satanás criou. Não, 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 eu não quero perder mais tempo com isso. Eu não quero deixar o meu chamado ali engavetado. Não, não, eu não quero. Eu não quero reagir mal com os meus filhos. Eu não quero responder mal à minha esposa. Não, não, eu não quero. Eu não quero agir erradamente ali no meu trabalho. Deus, eu não quero dar mau testemunho. Eu não quero, não quero. Eu quero ser luz, Senhor. Deus, eu quero avançar. Eu quero avançar, Senhor. Aviva o meu coração. Você pode pedir isso hoje ao Senhor: aviva o meu coração, pois eu quero avançar mais. Senhor, aviva o meu coração, quebre as cadeias, me tira dessa ilusão, dessa, Pai, indiferença, desse desânimo. Pai, eu quero avançar, eu não quero me distrair mais, eu quero mais de Ti, ó Pai. Me tira deste lugar. Deus, eu quero avançar. Deus, eu quero avançar. Eu quero preencher, Pai, o meu tempo com as Suas coisas, com as coisas que são boas. Eu quero preencher o meu tempo, ó Pai, com a Tua palavra. Eu quero preencher meu tempo, ó Pai, adorando a Ti. Eu quero preencher meu tempo, ó Pai, estando mais perto de Ti. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Oh, Pai, eu quero estar pronto. Eu quero estar preparado para o dia que o inimigo chegar. Quando essa luta vier, oh Pai, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado. Respondendo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que assim diz o Senhor, que está escrito, e declarar a palavra, que nesse momento de luta é o que eu quero, ó Pai, estar preparado. Cheira lá. Aviva o meu coração. Aviva o meu coração. Aviva o meu coração. Aviva o meu coração. Eu quero preencher, ó Pai, das Suas coisas nessa noite. Me revela o que está oculto dentro de mim, ó Pai. Seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Há poder no nome dEle. Em Seu nome, o inferno treme. Em Seu nome, os coxos andam. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. E essa noite queremos, ó Pai, sair aqui transformados, Senhor. Com a nossa
nossa mente transformada. Oh, em seu nome, os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus. Não tenha vergonha, essa é a hora de você falar com o Pai. E se alguém quiser vir aqui à frente, porque nós oramos, nós vamos estar orando, porque nós cremos no poder que transforma, nós cremos no poder que cura. Você que está em casa neste momento, que você se prostre, que você coloque a sua vida diante do Senhor, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E essa guerra já está derrotada. Satanás está derrotado, porque o Senhor Jesus veio e nos resgatou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é o momento de você guerrear. Esse é o momento de você abrir a sua boca e declarar: Senhor, enche-me, enche-me com as suas boas. Pai, enche-me, ó Pai, aviva o meu coração. Oh Pai, o inferno treme em seu nome, os coxos andam em seu nome. Se nós cremos, Senhor, se nós cremos, Senhor, oh, nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, que há poder no seu nome, Senhor. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus, para que a nossa fé seja fortalecida. Há poder no seu nome, Jesus, para afastar o ataque das trevas sobre nós. Há poder no seu nome, Jesus, que haja liberdade, que haja avivamento, que haja um despertamento, um despertar, e que haja cura, e que haja um novo tempo, um novo ciclo em nossas vidas. Nós cremos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, pra curar, libertar, há poder no seu nome, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Nós estamos numa guerra, mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós já vencemos essa batalha. Aleluia.
Mas o que a palavra de hoje traz para a igreja é que se distraímos, se muitas vezes enchermos os nossos corações com outras coisas, isso vai tirando Deus de nós, porque a palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E quando Cristo já não faz parte do meu dia a dia, quando Cristo já não faz parte ali do meu devocional, quando as lutas vierem, quando as lutas vêm, nós não temos armas para lutá-las. Amém? Glória a Deus. Queridos, uau! Às vezes eu falo, pastor, acho que eu grito muito. Queridos, terça-feira é nosso altar de adoração. Eu tenho sentido que essa terça vai ser algo sobrenatural. Não é por quem vai tocar, é por quem vai estar aqui. A presença de Deus. Nós vamos estar adorando Ele de uma forma intensa, como sempre fazemos. Mas Deus tem enchido meu coração para que possamos nos jogar mais. Nós vamos fazer isso. Estenda as suas mãos. E que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todos sempre. Diga amém. Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga: que bênção ter você aqui hoje. Que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.